trabalho abordamos o que é o potássio, princípios bioquímicos, dosagem laboratorial, aplicação e importância, funcionamento celular, valores de referência, hipercalemia e hipocalemia. No nosso trabalho, nós vamos estar falando sobre o potássio. O potássio ele é um dos eletrólitos do corpo, ou seja, minerais que carregam uma carga elétrica quando dissolvidos em líquidos corporais como o sangue. Quase todo o potássio do nosso corpo está localizado dentro das células, e ele é necessário para o bom funcionamento das células, bem como dos nervos e músculos. Porém, o corpo deve manter os níveis de potássio no sangue em uma faixa estreita, para que não ocorra aí um nível excessivo, gerando uma hipercalemia, ou um nível muito baixo, gerando uma hipocalemia, que pode gerar consequências tais como ritmos cardíacos anormais e até mesmo uma parada cardíaca. Meu nome é Laura e eu vou falar sobre os princípios bioquímicos do potássio. O potássio é um cátion intracelular de importante função no organismo. Basicamente atua na regulação de alguns processos metabólicos celulares, principalmente na excitação neuromuscular, através da relação potássio intra- e extracelular, o que determina o potencial de membrana, que é necessário para as funções neural e muscular. Também é necessário para o funcionamento normal das células, nervos e músculos. Regula os batimentos cardíacos, a síntese de proteínas, o metabolismo de carboidratos, o equilíbrio hídrico e ácido-base, e a produção de insulina. Também neutraliza o excesso de ácido no organismo, aumenta o pH, diminui a eliminação de cálcio e favorece a perda de peso. A dosagem laboratorial. O exame laboratorial para a dosagem de potássio é um exame de sangue que mede as concentrações de potássio no sangue. Ela é usada para avaliar o equilíbrio eletrólito do organismo e a função renal, além de auxiliar no diagnóstico de doenças como insuficiência renal, cetoacidose diabética, nefropatias, entre outras. O exame é realizado a partir de uma amostra de sangue coletada em laboratório. A humana mantém uma concentração interna de íons potássio cerca de 20 a 40 vezes maior que a concentração existente no meio extracelular. Por outro lado, a concentração de íons sódio se mantém no interior das nossas células, cerca de 8 a 12 vezes menor que a do exterior, graças à permeabilidade seletiva que a diferença de concentração iônica entre o meio externo e interno induz a ocorrência de difusão simples dos íons potássio e sódio, ou seja, enquanto os sódios são transportados naturalmente para o interior da célula, os potássios são expulsos do interior celular para o meio externo. A longo prazo, no entanto, a saída de íons potássio é problemática para a célula, pois eles participam ativamente de processos importantes, tais como a respiração celular, a condução do impulso nervoso e a síntese proteica. Para que os íons potássio sejam transportados novamente para o citoplasma celular e os íons sódio sejam expulsos para o meio externo, as células ativam proteínas constituintes da membrana citoplasmática que funcionam como bombas de íon e, portanto, regulam a passagem desses elementos através da membrana citoplasmática. Esse transporte é realizado ativamente, ou seja, a gastos de energia, e os íons são transportados de um meio onde se encontram em menor concentração, no caso no meio hipotônico, para outro, onde estão em maior concentração, daí seriam no meio hipertônico. Portanto, a bomba de sódio e potássio é responsável pelo transporte ativo e incessante de íons potássio e sódio, realizando por um conjunto proteico presente na membrana citoplasmática de todas as células, no qual ocorre a transferência desses íons de um meio hipotônico para um hipertônico. Em termos de funções fisiológicas, a bomba de sódio e potássio está ligada diretamente a processos de concentração, no caso, contração muscular, que ela vai levando a condução dos impulsos nervosos. Além disso, através desse tipo de transporte, a célula controla a entrada e saída de íons sódio e potássio, provocando a estabilidade do volume celular e concentração de água no interior das células. Falando sobre aplicação e importância, posso citar que o potássio ele participa na movimentação de nutrientes e produtos residuais dentro e fora das células. Ele tem função na sustentação do sistema arterial. Ele atua como cofator de muitas enzimas. Ele é necessário para a secreção de insulina, é necessário para a fosforilação da creatinina
e também o metabolismo de carboidratos e proteínas. O potássio está presente em alguns alimentos, como carnes, alguns tipos de peixes, como o bacalhau e o salmão, em frutas, em legumes e também em vegetais. O potássio, ele é o íon mais abundante intracelular do corpo, mas apenas 2% está localizado fora das células, ou seja, apenas 2% do potássio corporal é extracelular. E como a maior parte do potássio intracelular está localizado nas células musculares, o potássio corporal total é aproximadamente proporcional à massa corporal magra. E citando aí um adulto que tem peso médio de 70 kg, tem cerca de 3.500 milimols de potássio. Eu sou a Camille Nava e vou falar dos valores de referência do potássio. Valores abaixo de 3,5 são considerados baixos. Entre 3,5 e 5,1 são considerados a faixa normal. Maiores que 5,1 são considerados valor alto, tendo como referência 25 a 125 ml por milímetro cúbico. A concentração de potássio na urina é dependendo da dieta da pessoa. Para a gente poder falar de hipercalamia e hipocalamia, a gente tem que entender que hipercalamia é quando os níveis de potássio estão acima do normal, ou seja, acima de 5,1. E hipocalamia é quando está abaixo, de 3,5. E os sintomas podem incluir arritmia de hipercalamia, arritmia do coração, fadiga, fraqueza muscular, náusea, dormência ou formigamento. E de hipocalamia pode causar arritmia também, câimbras nos músculos fracos ou contraídos, fadiga, náusea e constipação. Essa foi a minha parte, boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma proteína de transporte ativo, que bombeia ativamente íons de sódio para fora e íons de potássio para dentro da célula. Esse processo consome energia na forma de ATP e contribui para manter altas concentrações de potássio dentro da célula. A importância para a transmissão de impulsos nervosos. Quando o neurônio é estimulado, ocorre uma mudança temporária na permeabilidade da membrana, permitindo que íons, incluindo o potássio, fluam. Isso desencadeia a despolarização da membrana, gerando um potencial de ação que se propaga ao longo do neurônio. Repolarização e refratividade. Após a transmissão do impulso nervoso, a membrana se repolariza, restaurando o gradiente de potássio. A refratividade, período em que a célula responde novos estímulos, é influenciada pela restauração do potencial de repouso. Tudo isso, então, podemos concluir dizendo que o potássio é um mineral muito importante e essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, pois influencia diretamente no sistema nervoso, muscular, cardíaco e até no equilíbrio do pH do nosso sangue. Para a nossa vida. E com esse conhecimento nós podemos desenvolver o nosso trabalho do simpósio e desenvolver o nosso banco. E também que ele é muito importante para o nosso organismo. Então seria isso. Muito obrigada pela atenção.